Graça e paz, amados, passando aqui para ser bênção na tua vida mais uma vez através deste vídeo. Muito obrigado por vocês me receberem em seus lares. Quero expressar minha gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida e a oportunidade que Ele me dá para poder ser bênção na vida de vocês através deste canal. Amém? Vamos lá? Queremos falar de algo muito importante que é a palavra do Senhor e vamos citar dois textos que falam muito ao meu coração sobre convicção, certeza, fé, oração. Às vezes nós oramos, achamos que estamos orando certo ou alguma coisa nos afirma de que vamos orar e vai acontecer, mas quando as coisas não acontecem no tempo certo ou como nós queremos porque somos imediatistas, né? Ficamos em dúvida, já não mais confiamos no Senhor em seu tempo, mas tentamos resolver com as nossas próprias mãos, com o conhecimento que temos, sabe? Mas nós precisamos colocar em prática a nossa fé, sabe? A palavra de Deus fala que a fé, ela vem pelo ouvir a pregação, ela vem pelo ouvir. Então, como que eu sei que eu tenho fé? Quando eu acesso a palavra do Senhor e a história dos heróis constrói uma certeza dentro de mim que se o Senhor fez na vida deles, também fará na minha. E das mesmas dificuldades que eles enfrentaram, eu também posso enfrentar. E aí eu não fico no escuro quando certas coisas acontecerem ou deixarem de acontecer comigo, sem saber para onde olhar, sem o norte. Por quê? Porque eu sei que se o Senhor fez com os heróis, fará comigo também. Se o Senhor não fez na vida dos heróis, se Ele não quiser fazer, Ele não fará. E isso me fará continuar confiando nele. Eu quero falar com vocês sobre dois homens, duas histórias, sobre Pedro e Zacarias. Zacarias em Lucas 1. E vamos falar em Pedro no capítulo 12 de Atos, aonde aconteceu algo muito interessante que trouxe grande aprendizado para mim. Eu quero apresentar para vocês que isso venha gerar fé e convicção no nosso coração. Vamos lá então? No capítulo 12 de Atos, nós vamos ouvir falar da história de Pedro. Pedro, o apóstolo, ele foi preso, havia uma perseguição naquela época. E aqui tem algo muito interessante para a gente poder aprender. Capítulo 12, no versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Olha que interessante. Pedro estava preso, né? Havia um plano para que ele viesse a ser preso, para que ele viesse a ser exposto diante da sociedade judaica naquele tempo por causa de Herodes e o seu poder e o seu domínio. E aí a igreja estava na casa de Maria, mãe de João Marcos, orando e intercedendo para que Pedro não somente fosse guardado, mas fosse livre, fosse liberto, e que o Senhor viesse a operar um milagre na vida de Pedro. E o interessante que a gente aprende aqui é que a oração daquele povo reunido na casa de Maria foi recebida pelo Senhor, o Senhor ouviu, atendeu, operou um milagre, criou uma situação para que Pedro viesse a ser liberto, e quando a liberdade acontece, o povo ficou espantado. Vamos lá, olha só, versículo 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Eles lhe disseram: está louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. 16. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Como ficar atônitos se eles estavam orando para que aquilo viesse a acontecer? Você concorda comigo? Muitas vezes nós oramos sem fé. Nós liberamos palavras desgovernadas por nossas bocas, achando que
Deus pode, se Ele não quiser, vou tentar. Sabe, a fé é a convicção das coisas que você e eu não enxergamos, não vemos, mas que receberemos, esperamos acontecer. Está em Hebreus, no capítulo 11. Nós precisamos entender que, primeiro, eu preciso conhecer Deus. Eu preciso saber da existência real do Espírito Santo que nos auxilia. E a própria palavra fala que o Espírito Santo nos ajuda porque nós nem sabemos orar. Então, primeiro eu preciso aprender, confiar, descansar no Senhor para que a minha oração tenha objetivo, que não seja algo lançado de qualquer jeito. A igreja estava orando por Pedro, Deus ouviu, a palavra fala que ele foi liberto, as correntes foram arrancadas, a porta foi aberta, o anjo o auxiliou para que ele viesse sair da prisão, e quando ele chegou na casa de Maria, onde a igreja estava reunida orando por ele, os que estavam orando por ele não acreditaram no resultado do que eles estavam pedindo. Sabe, então preciso ter certeza em quem Deus é, o quanto Ele é poderoso para fazer na minha vida, na vida dos meus, o quanto Ele é poderoso para atender a minha oração, e quando eu não tiver certeza do que eu quero, eu venha confiar de que Ele pode ouvir ou não a minha oração, Ele pode realizar ou não o que eu estou pedindo, a minha confiança fará descansar no Senhor. Aqui a gente falou de Pedro. Aí a gente volta um pouquinho, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, nós vamos falar de Zacarias. Olha que interessante. No versículo 7 do capítulo 1 fala assim, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados de dias. No 11, e eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele de temor. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. 18. Então perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isto? Pois eu sou velho, e minha mulher avançada de dias. Respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Olha só que interessante agora. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Olha que interessante, nós lemos que a oração de Zacarias foi ouvida e sua mulher Isabel engravidou. Então quer dizer que a oração que Zacarias fez ao Senhor foi pedindo uma gestação, algo que viesse a alegrar a vida deles como família, né? E aqui nós lemos que o anjo falou que haverá prazer e alegria e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Então primeiro ele em oculto ora ao Senhor pedindo um filho. O Senhor atende a sua oração, porque nos versículos anteriores vai falar que eles eram dedicados, era um casal que tinha prazer aos olhos do Senhor em fazer a obra. E quando o anjo vem dar a notícia de que a oração dele foi atendida, ele ficou assustado, ele ficou temeroso, ele ficou espantado. E aí nós lemos que por causa da dúvida dele, ele ficaria sem falar até o nascimento do bebê. Sabe, aqui eu consigo entender que nós precisamos sim ter convicção na oração que nós fazemos, em quem confiamos. Não podem ser palavras lançadas de qualquer jeito. A fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. E quando eu ouço a palavra do Senhor e quando eu leio a palavra do Senhor, a história dos heróis vai construir uma estrutura poderosa na minha vida para mim poder também aprender a orar ou contar com o auxílio do Espírito Santo para que a minha oração chegue ao trono do Senhor. Pedis e não recebeis, porque não sabe como pedir, diz a palavra, pedis mal. Então, às vezes, nós não sabemos o que estamos pedindo, pedimos para o nosso bel prazer, para a nossa vontade, e quando não é atendido, nós criticamos o Senhor ou tentamos recorrer para pessoas. Eu quero incentivar você a continuar confiando no Senhor, quero te incentivar a continuar lendo a palavra do Senhor, para que a história dos heróis venha gerar fé na tua vida, no teu coração, como eu tenho feito nesse tempo.
E eu tenho certeza que nós não nos abalaremos quando entendermos que o Senhor é poderoso para atender e realizar a nossa oração. Amém? Esteja convicto no que você está pedindo, porque Ele é poderoso para fazer muito mais além do que você e eu podemos pedir ou imaginar. Amém? Eu abençoo a tua vida com esta palavra e se ela foi bênção na tua vida, compartilha para que demais pessoas sejam abençoadas. Eu te abençoo no nome de Jesus.